Esta jornada pela pitoresca ilha balear de Menorca começa no nordeste da ilha, em Ciutadella, antes de seguir para a costa e voar sobre penhascos, praias, pequenos resorts e mares azuis e cristalinos. No aeroporto principal, um grupo de helicópteros militares chega para reabastecer. E bem perto está um dos muitos sítios pré-históricos que cobrem a ilha. Defesas mais modernas na pequena ilha de La Mola um dia protegeram a capital, Mahón, e seu porto. Voando para o norte pela costa leste, alguns castelos antigos e vilas foram transformados em resorts. E a viagem termina no farol de Cap de Cavalleria, no extremo nordeste da ilha. Menorca é a ilha mais oriental no arquipélago das Baleares e também tem uma paisagem muito diferente de Ibiza e Maiorca. A ilha não tem montanhas altas e, na verdade, o ponto mais alto tem pouco mais de 300 metros. Porém, o litoral é um dos mais intocados de toda a Espanha. A Menorca é a segunda maior das Ilhas Baleares e tem cerca de 700 km². A população permanente é de 95 mil, e esse número aumenta drasticamente durante os meses de verão, com os milhares de turistas que chegam e ficam nos vários resorts ao longo da costa. Para os interessados em história, a ilha tem muito a oferecer. A história de Menorca é feita de invasões, e a Grã-Bretanha ganhou e perdeu a ilha várias vezes durante o século XVIII. Eles a queriam pela importância estratégica de seu porto, um lugar que poderia servir de base para a frota no Mediterrâneo. Os romanos também entenderam esta importância naval, porque seus navios eram constantemente atacados por piratas que montavam base na ilha. Então, no ano 121 a.C., eles a invadiram, e ela passou a fazer parte do Império Romano. Eles deram à ilha o nome de Menorca, que significa a pequena, ao contrário de Maiorca, que quer dizer a grande. No entanto, a história da ilha remonta a um tempo anterior aos romanos. Colonizadores ainda mais antigos da Idade do Bronze aproveitaram a posição importante da ilha para fazer comércio através do Mediterrâneo. Como resultado, toda a ilha é coberta de monumentos pré-históricos. Esta sociedade antiga, conhecida como cultura talaiótica, construiu estruturas de pedra, templos e elaboradas câmaras funerárias. Há cerca de 2.000 desses monumentos espalhados pela ilha, e no norte eles podem ser vistos bem perto uns dos outros. Estes lugares antigos fazem de Menorca um dos maiores museus a céu aberto do mundo, com a mais alta concentração de monumentos megalíticos no Mediterrâneo. No extremo noroeste da ilha está Ciutadella, segunda maior cidade de Menorca, que já foi também a capital. A cidade foi fundada originalmente pelos cartagineses por volta do ano 200 a.C., mas por volta do século IV já havia se tornado cristã e tinha seu próprio bispo. No século X, a cidade, assim como a ilha, passou ao controle dos mouros, que ocuparam boa parte da Espanha. Mas no século XII, ela voltou às mãos dos espanhóis. Esse padrão de invasões e novos governantes ainda continuaria. Em 9 de julho de 1558, uma força de invasão turca, sob o comando do infame Barbarossa Pacha, atacou a cidade e exterminou a maioria dos habitantes. Os sobreviventes foram levados para a Turquia e vendidos como escravos. A cidade foi destruída, e a única construção restante foi a Catedral do século XIII. Na Plaça des Bornes, que serviu de palco para o desfile das tropas mouras, há um obelisco em homenagem ao Ano da Desgraça. Em 1708, os britânicos foram os invasores e mudaram a capital para Mahón, do outro lado da ilha. O bispo, no entanto, recusou a mudança, e assim, Ciutadella permanece como a capital religiosa de Menorca.
Hoje, a cidade é um lugar popular para os visitantes de verão, que vêm caminhar pelo porto de manhã cedo para ver os barcos de pesca chegando com os peixes do dia para todos os restaurantes da orla. Ao norte da cidade está o Hipódromo de Ciutadella, onde acontecem as corridas de cavalo populares há 200 anos. Perto da pista de corrida e construído próximo às enseadas rochosas, está um empreendimento de férias especializado chamado Los Delfines. E no lado sul da cidade está Cala Sant'Andria, que ostenta uma excelente praia e também vem se tornando muito popular entre os turistas. Indo de Ciutadella para o interior, a paisagem é pontilhada de estruturas circulares talaiotes. Muitas foram restauradas e podem ser exploradas e escaladas. Ninguém sabe ao certo para que elas serviam, embora os palpites incluam câmaras funerárias, torres de vigia e armazéns. Mas como nenhuma prova concreta foi encontrada, e elas datam de um tempo anterior à história documentada, talvez permaneçam para sempre um mistério. Hora de voltar ao litoral, e um desfiladeiro profundo leva a uma das muitas enseadas arenosas da costa sudeste. Durante todo o ano, 1 milhão de pessoas visita Menorca, e muitos vêm para os resorts da costa oeste. Um dos mais populares é o Cala Galdana, que fica numa baía com a forma quase perfeita de uma ferradura e é cercado por penhascos cobertos de pinheiros. A água morna e rasa torna o resort um dos favoritos de famílias com filhos pequenos. Nos penhascos, há maravilhosas vilas particulares com vista para o mar. Ao longo de toda esta parte da costa, o mar cavou enseadas de areia, que se tornam lugares ideais para escapar dos resorts. Em média, Menorca tem 300 dias de sol por ano, e a temperatura do mar no verão é de cerca de 25 graus. Durante o inverno, o tempo ainda é ameno, tornando a ilha um lugar agradável, com muito menos gente em volta. Em 1993, toda a ilha foi declarada Reserva da Biosfera pela Unesco, o que quer dizer que ali há uma relação equilibrada entre o homem e a natureza. As praias são limpas e a água do mar relativamente pura. Mas há uma luta constante entre o turismo crescente e o impacto ambiental. O próximo resort ao longo da costa é o Santo Tomás. Este moderno resort é muito popular entre famílias britânicas que ficam em grandes hotéis no final da baía. E quando os milhares de turistas dos hotéis e vilas se vão, no fim da temporada de verão, a cidade fica com uma população de menos de 100 habitantes. Ao contrário de outros resorts populares em Ibiza e Maiorca, as praias em Menorca são geralmente menos lotadas. E caminhando um pouco, é possível escapar da multidão. A praia mais longa de Menorca fica em Sombou, e tem pouco mais de 3 quilômetros. No fim dela, ao sul, está um notável complexo de hotéis. A Vila de Sanheime fica na colina com vista para o resort, com blocos de apartamentos e hotéis de onde se pode ver o mar. Em todas as praias de Menorca é permitido fazer topless,
E no final da praia de Sombou, se pode praticar o nudismo. Para os mais ativos, uma das melhores maneiras de explorar a ilha é caminhando. Existem trilhas que percorrem encostas e vales. Recentemente, o Caminho de Cavais, uma rede de trilhas ao longo da costa, foi interligado, formando um grande caminho circular ao redor da ilha. No passado, muitas dessas trilhas eram usadas por contrabandistas e os oficiais da alfândega que tentavam pará-los. A vista dos penhascos até o litoral, com um mar azul e cristalino, é de tirar o fôlego. Um dos resorts mais antigos da ilha é o Cala Emporté. Ele também é muito popular entre os visitantes britânicos. Nos penhascos, existem várias vilas particulares, muitas das quais são alugadas nos meses de verão. Outra razão para sua popularidade é estar relativamente perto do aeroporto de Menorca, um bom lugar para abastecer. Porém, o avião tem que esperar sua vez de aterrissar. Na frente da fila está um grupo de helicópteros militares em um voo de treino que também está esperando para abastecer. Antes do grupo, ainda tem um jato esperando para pousar. Por volta de 1 milhão de passageiros passam por ano pelo aeroporto de Menorca. Voos regulares e fretados pousam na ilha. Um jeito mais lento de chegar é pegar a balsa em Barcelona, na Espanha continental, ou em Palma de Mallorca. Mas a maioria das pessoas vai de avião. O aeroporto foi construído em 1969 porque a pista do aeroporto antigo ali perto não poderia ser aumentada, o que prejudicava a aterrissagem de aviões maiores. Hoje, o aeroporto de Menorca lida com cerca de 13 mil movimentos de aeronave por ano em seus 16 portões. Os próximos a pousar são os helicópteros militares em treinamento. O tipo de aeronave é o Bocou 105, em serviço desde o fim dos anos 60. O exército espanhol usa o helicóptero para ataques antitanque, bem como para aferição e observação. Ele foi o primeiro helicóptero bimotor leve em serviços comerciais. Mais de 30 países utilizam o Bocou, e em muitos, ele é usado como ambulância aérea. As 4 pás do rotor, rígidas e feitas de fibra de vidro, foram inéditas. Isso quer dizer que a aeronave tem alta maniabilidade. Nos Estados Unidos, uma equipe de acrobacias usa o Bocou para fazer giros, rodopios e outros truques, que normalmente são associados a aeronaves de asas fixas. Em 2001, sua produção foi encerrada e a última unidade foi vendida em 2009. No entanto, ele ainda vai continuar atuando no mundo todo por muitos anos. A pouco mais de 3 quilômetros do aeroporto está um dos povoados talaiotes mais preservados da ilha, Trepucó. Uma das atrações é uma taula bem preservada. Ela é uma construção em forma de T parecida com Stonehenge, na Inglaterra. Ninguém sabe ao certo para que ela era usada, mas algum tipo de uso religioso seria um bom palpite. No povoado está uma torre circular cercada por uma base restaurada em forma de estrela. O lugar parece ter sido abandonado durante a Segunda Guerra Púnica entre Cartago e Roma, por volta do ano 200 a.C. Estima-se que o povoado original tinha cerca de 5.000 metros quadrados. Sítios históricos mais modernos podem ser encontrados perto da capital Mahón. E a maioria deles é militar, pois durante o século XVIII, a ilha foi disputada pela França, Inglaterra e Espanha.
Em 1710, os britânicos construíram o Forte Marlborough, em homenagem ao general britânico John Churchill, primeiro Duque de Marlborough. O forte foi alvo de muitos ataques, mas nunca foi destruído. O Porto de Mahon é um dos portos naturais mais fundos do mundo, e por isso é uma base perfeita para a operação de frotas navais no Mediterrâneo. Por isso, ele foi muito defendido por mais de 300 anos, com vários estilos de fortes militares. Depois que a Espanha recuperou Menorca dos ingleses em 1802, começou a fortificar a ilha de La Mola, que fica na entrada do porto. Na metade do século XIX, os espanhóis começaram a construir a grande fortaleza de Isabel II, que foi reconstruída diversas vezes. Com suas paredes angulosas, redutos e saídas para o canhão, ela se tornou uma fortaleza formidável. Posições de ataque ao longo da costa, de frente para o mar, garantiam uma recepção calorosa aos navios inimigos. E no topo da ilha ficavam as instalações e quartéis do forte. Com o melhor poder de fogo de novos tipos de artilharia, a velha fortaleza acabou se tornando desnecessária. Uma forma mais eficaz de defesa era uma artilharia maior e melhor. E nos anos 30, 2 canhões Vickers 15 foram instalados no ponto mais alto da ilha. Um deles está a ponto de cair do penhasco, mas o outro está aberto à visitação. A importância deste profundo porto natural foi reconhecida desde os tempos clássicos, quando a ilha foi ocupada pelos cartagineses, governados por Mago, irmão do grande Aníbal. Mago deu seu nome à cidade e ao porto de Mahon. O porto tem quase 5 quilômetros de comprimento e a profundidade varia entre 13 e 27 metros, o que significa que navios de qualquer tamanho podem usá-lo, incluindo todos os iates particulares que navegam entre os portos das ilhas e do continente. Eles podem usar as marinas ao redor do porto. Na maior parte do século XVIII, quando a Inglaterra ocupou a ilha, sua frota naval ancorava no porto para aguardar ordens, reabastecer e realizar concertos. A cidade portuária de Es-Castell foi originalmente construída por ingleses e chamada de Georgetown, em homenagem ao rei. Era o quartel-general das forças de ocupação, e boa parte da arquitetura tem forte influência britânica. Bem depois que os espanhóis recuperaram a ilha, eles rebatizaram a cidade de Es-Castell, que significa o castelo, por ficar próxima a todos os castelos e fortes que guardavam o porto. A cidade tem ainda outra razão para ser famosa, pois é a cidade mais oriental da Espanha, logo, a primeira a ver o nascer do sol. No início do século XVIII, a Inglaterra mudou a capital da ilha para Mahon. O motivo da mudança pode ser visto hoje, quando grandes navios de cruzeiro conseguem atracar no cais da cidade. Os passageiros só precisam de uma breve caminhada para explorar a cidade e seus prédios históricos. Eles seguem os passos do grande almirante britânico Horatio Nelson, que ficou na ilha depois da vitória sobre os franceses na Batalha do Nilo. A cidade tem um toque britânico, o que era de se esperar, já que ela foi ocupada 3 vezes durante o século XVIII. Eles deixaram sua marca no estilo simples das casas, muitas com venezianas verdes. As ruas estreitas da cidade antiga criam longas sombras, e isso ajuda a manter os prédios frescos no calor do Mediterrâneo. Dominando o horizonte da cidade, existem lindas igrejas, incluindo a Iglesia de San Francisco, ao norte da cidade antiga, e no centro a imponente Iglesia del Carme, a antiga igreja carmelita, que é agora um centro cultural e mercado.
Longe do centro histórico, Mahón tem um ar mais moderno, com apartamentos e hotéis para acomodar o crescente número de turistas. Mahón também é famosa pela culinária, porque quando o almirante francês Armand de Vignerot du Plessis derrotou a marinha inglesa em 1756, ele voltou para a França com um novo molho que conheceu na ilha, mahonesa, que depois ficou conhecido como maionese. Ao norte de Mahón está o Parque Natural Albufeira des Grau, que inclui pântanos, um longo litoral e muitas fazendas que ainda usam práticas tradicionais. Essa paisagem diversificada também inclui mais de 100 espécies de aves e animais. Na costa da reserva natural está Es Grau, uma antiga vila de pescadores que foi transformada num pequeno resort. A diversidade da paisagem teve um papel importante na decisão do Comitê Internacional da Unesco de declarar Menorca como Reserva da Biosfera em 1993. Em pontos estratégicos da costa estão várias torres de defesa construídas de maneira a serem vistas de muitos países do Mediterrâneo. Estas torres foram construídas no fim do século XVII para proteger a ilha de piratas e de uma possível invasão turca. Elas serviam de torres de vigia e como fortes, com canhões montados em cima e habitações embaixo. Elas funcionaram tão bem que quando os ingleses atacaram uma torre parecida na Córcega, no fim do século XVIII, precisaram de 2 navios para conseguir, com muitas mortes em um navio e danos graves ao outro. A torre foi construída por apenas 33 pessoas. Por isso, os ingleses copiaram o modelo e construíram novas torres de defesa no litoral de Menorca, chegando a exportar os fortes para o litoral britânico, onde são conhecidos como Torres Martelo. Ao norte do Parque Natural Albufeira, o litoral abriga alguns resorts construídos nas enseadas rochosas. Numa baía em forma de lua crescente, fica o resort Arenal d'en Castel. Ele é conhecido por ser um dos lugares mais agitados da ilha e o único com um grande número de hotéis. Mais ao norte está a remota e bela ilha de pescadores Fornells, que atrai ricos e famosos, incluindo o rei da Espanha, Juan Carlos, que vem provar pratos de frutos do mar servidos nos restaurantes do porto. No extremo norte de Menorca está a Cap de Cavalleria, uma cadeia rochosa estreita que se sobressai no mar. Esta é uma das partes mais perigosas da ilha para navegar, com mais de 700 naufrágios nos penhascos registrados nos últimos séculos. Depois de pressão pública, um farol foi construído em 1857. Ele usava um sistema vaporizador de óleo pressurizado que não era dos mais confiáveis, e foi substituído mais tarde pela eletricidade. Hoje, o farol usa energia solar e baterias. Em 2005, o Ecomuseu de Cap de Cavalleria foi aberto no prédio embaixo do farol. Nele, visitantes podem explorar a herança cultural e natural do norte de Menorca, uma parte admirável e bonita desta ilha mágica, e um lugar perfeito para encerrar esta jornada.